Miss Granny, um filme de comédia e fantasia de 2014, onde uma senhora que se chama Oh Mal-sun é uma viúva de 74 anos de idade que percebe que está se tornando um fardo para sua família. E um dia, enquanto ela está vagando pelas ruas, ela vê um estúdio de fotografia. Então ela decide tirar uma foto, e quando ela sai do estúdio, ela misteriosamente volta para os seus 20 anos. Eu sou Rafael, e seja bem-vindo a mais uma história. Tudo começa com a Oh Mal-sun. Ela mora com a sua família. O seu filho é professor em uma universidade e se chama Hyun-shu. A sua nora se chama Ae-ja. O neto Ji-ha e a neta Hana. A Mal-sun não teve uma vida muito boa porque ela perdeu o seu marido muito cedo e teve que criar o seu filho sozinho e foi bem complicado para ela. Mas agora nos dias de hoje, mais velha, ela é bem controladora, sempre falando aos outros o que eles deveriam fazer. E deixa a Ae-ja muito nervosa e deprimida, porque ela já estava tomando muito remédio. A Mal-sun, pelo menos, não fica sempre em casa, porque ela trabalha 7 dias por semana com seu amigo Park. E nesse café que ela trabalha, uma senhora direto vai lá. O nome dela é Ok-ja, e a Mal-sun não gostava nem um pouco dela. Então as duas vivem sempre brigando, porque dessa vez, quando a Ok-ja chega lá, ela insulta a Mal-sun e tenta paquerar o Park. Então a Mal-sun gruda o cabelo dela e as duas começam a brigar. O Park, coitado, tem que separar as duas e ele acaba se machucando no processo. Então quando o Park vai para sua casa, a filha dele, que se chama Na-young, briga com ele por defender a Mal-sun, porque é ele quem se ferrou nessa. E nesse exato momento a Mal-sun apareceu ali e briga com ela por falar dessa maneira com o seu pai. E antes de sair dali, ela deixa um saco de pêssegos pro Park. E depois disso, ele resolveu ir atrás dela para dar uma carona e oferecer uma bebida. E a Na-young não consegue entender muito bem como que o seu pai era tão amigo assim da Mal-sun. Não fazia o mínimo de sentido aquilo. E a cena corta para um estúdio de televisão e o produtor musical Seiyun-wong estava bem frustrado com as audições daquele dia, porque todas as bandas eram parecidas e só se diferenciavam na roupa. E a sua assistente So-yeon mostra que os jovens não conseguiam cantar de fato com a alma como o produtor queria. Ela dá a ideia então dele contratar um cantor que seja já idoso e usar os mais jovens para dublar. Assim, nós vamos pro outro dia com a Mal-sun brigando com a Ae-ja, porque ela estava cozinhando errado, logo de manhã. E o Ji-ha tenta sair para uma audição, mas a mãe dele e a avó dele pegam ele nesse exato momento. A mãe dele briga falando que o futuro dele estava nos estudos, e a Mal-sun interrompe eles, dando dinheiro pro Ji-ha para ele seguir os seus sonhos. Então, quando ele foi embora, a Ae-ja fala para Mal-sun que ela era responsável pelo seu filho, mas a Mal-sun não escuta isso nem um pouco. E ela ainda diz que o que a Ae-ja estava passando com seu filho não chega nem aos pés do que ela teve que passar para criar o seu filho sozinha. E agora, nós vamos para a audição do Ji-ha, e ela não tava legal porque a vocalista não tava cantando nada bem, porque ela ficou fumando e passou a noite toda em boates. E agora a situação estava bem complicada. O Ji-ha chama a atenção dela por não levar aquilo a sério. Então ela só jogou tudo pro alto e desistiu. A Mal-sun tinha saído para fazer compras e ela voltou agora, mas ela tem uma surpresa porque a Ae-ja estava caída no chão e teve que ser levada para o hospital e passar por uma cirurgia. E o médico disse pro Hyun-chan que a esposa precisava descansar bastante em um local que não tivesse nenhum estresse. Então, em casa ele conversa com a galera sobre levar a Mal-sun para um lar de idosos, porque a véia estava ficando insuportável. E a Hana concordou, mas o Ji-ha não, e como a Mal-sun escutou tudo aquilo, ela já aceitou que vai ter que sair dali por conta da Ae-ja. Então, o seu filho promete que vai trazer ela de volta quando a Ae-ja melhorar. E assim, ela começou a ficar muito cabisbaixa, e a situação piora muito quando ela encontrou uma mulher que estava bem irritada porque a família dela perdeu o restaurante que tinha depois de ajudar a Mal-sun quando ela era mais jovem, e estava tentando criar o seu filho sozinha. Ela diz que eles deram abrigo para ela, comida, e mesmo assim ela ainda roubou a receita da sopa secreta e abriu um restaurante na mesma cidade. Com isso, a Mal-sun tenta sair dali, mas a mulher não deixa ela ir embora tão fácil assim, porque ela estava procurando pela Mal-sun há muito tempo. Então ela ataca a Mal-sun e ela nem se defende.
e o Sr. Park de novo tenta separar as duas, e a Mal-sun ainda diz que o que ela fez foi para dar uma vida melhor para o seu filho. Então de noite, enquanto espera o ônibus, a Mal-sun recebeu uma ligação do Ji-ha perguntando se ela poderia levar ele e a sua banda para jantar. E a Mal-sun, com aquela cara de choro, aceita isso e eles vão se encontrar em uma estação. Mas, enquanto isso, a Mal-sun parou na frente de um estúdio de fotografia e resolveu que seria legal tirar uma foto, e o fotógrafo diz que vai fazer ela ter perdido uns 50 anos. Então, depois que ela tira a foto, ela corre pro ônibus e dois jovens mandam um beijinho pra ela. A Mal-sun fica bem confusa com tudo isso. Então, quando ela conseguiu se olhar no espelho, ela viu que ela estava com uns 20 anos de volta, e ela não teve coragem de encarar o seu neto com essa aparência e ignora as ligações dele. Então, a Mal-sun voltou até o estúdio onde ela tirou a foto, mas ao chegar lá, não tinha nenhum estúdio de verdade. Ali no lugar tinha um restaurante, e a dona diz que já tinha ele há uns 10 anos, e ela não tinha escutado ninguém falando de um estudo fotográfico ali perto. A Mal-sun então não volta para casa e isso deixa a família dela bem preocupada. O Park também ficou bem ansioso com isso, e quando eles foram até a polícia, eles disseram que ainda era muito cedo para sair procurando por ela. Ela parecia estar muito bem porque ela não tem mais dores no seu corpo como ela tinha antes. E ao ver outras senhoras, a Mal-sun não queria mais ser daquele jeito e decide que deveria aproveitar a sua nova vida. Então ela foi de fato comprar roupas novas e cortar o cabelo, e também pega uma grana no caixa eletrônico. Assim, ela foi até a casa do Parker e pede para alugar o quarto deles, que eles estavam alugando ali na casa dele. Então ela muda o seu nome falando que se chama Dory, e depois de se instalar no seu quarto novo, ela foi até a porta da casa da família dela e deixa uma carta para que eles saibam que ela de fato estava bem. No outro dia de manhã, lá no café do parque, a Mal-sun canta para todo mundo e coloca muita emoção na sua voz. O Ji-ha viu ela cantando e por coincidência, o Se-won e a Si-yuen estavam lá também para escutar, porque eles estavam procurando novos talentos e escutaram a Mal-sun cantando. Ela foi aplaudida pela galera, mas ela foge porque ela viu o seu neto ali, e tanto ele quanto o produtor da TV estavam atrás dela, mas não conseguiram alcançar. Então mais tarde, o Ji-ha foi visitar o parque na sua casa e ele encontra a Mal-sun lá. O Ji-ha pediu para ela ir tomar uma bebida com ele, e ela de fato foi. Ele ofereceu para ela ser a nova vocalista da banda, e ela fica muito triste ao ver o seu neto daquela forma. Então ela aceitou fazer parte da banda, e quando ela foi cantar e ensaiar, a Mal-sun ficou aterrorizada com a música deles. Ela diz que aquilo tudo parecia só barulho, e eles deveriam cantar algo mais alegre. Mas o pessoal não gosta muito da ideia, mas quando a Mal-sun pisca pra eles e manda um beijo, já foi o suficiente para eles mudarem de ideia. Eles cantam no parque e ganham dinheiro das pessoas que passam por ali. Depois, eles fazem um show em um bar, e depois que eles mudaram todo aquele estilo deles, eles começaram a fazer muito sucesso. O produtor encontrou ela e a Mal-sun acha que ele é um pervertido que estava seguindo ela. Mas a situação não ficou muito boa porque ela chamou a polícia falando que ele estava tentando abusar dela, e os policiais levaram ele dali. Então no outro dia, a Mal-sun vai até a casa da sua família porque o Ji-ha convidou ela para almoçar. E aqui a Ija já parece estar bem mais saudável. A sua neta apareceu ali e foi muito rude, e o Ji-ha diz que isso era culpa da sua avó, e isso deixa ela bem triste. E enquanto ela estava esperando o seu almoço, ela pediu pro Ji-ha mostrar para ela o quarto da sua avó, e no começo ela finge estar bem curiosa, mas quando ele saiu dali porque a Ija chamou ele, ela pega o seu carimbo que ela precisava porque a família bloqueou o cartão de débito. E enquanto isso, o filho da Mal-sun e o Park estavam na delegacia vendo algumas gravações que mostrava alguém pegando dinheiro com o cartão da Mal-sun, mas não dava para ver o rosto por conta do guarda-chuva. E então eles acreditam que a Mal-sun foi sequestrada, e o Park reconhece esse guarda-chuva, mas ele não diz nada. Em casa, a família estava almoçando e o filho da Mal-sun chegou, e como de costume, ela se levantou para recepcionar ele, mas ela percebeu o que ele acabou de fazer e corre para o banheiro. E de lá, ela espiou na família.
O Hyun-soo não queria comer porque ele estava muito triste. Então no dia seguinte o Park observa a Mal-sun de perto para confirmar se era o mesmo guarda-chuva do vídeo. Então depois que ela sai, ele entra no quarto dela e vasculha todas as suas coisas e ele encontra dentaduras e sapatos que eram da Mal-sun. E lá na TV eles ainda estavam rejeitando todos os cantores que apareciam ali porque eram jovens demais. Mas a banda da Mal-sun apareceu e ele não perdeu tempo e ofereceu um acordo para a banda e eles de fato aceitaram. Então quando a Mal-sun voltou para casa, ela encontrou as suas coisas penduradas e o Park vai tentar nocautear ela, mas a Mal-sun era mais nova e domina ele. Ele diz que acha que ela matou a Mal-sun, então ele pede para ela o matar também porque ele não poderia viver sem ela. E nós vemos um flashback. Quando ele tinha 13 anos, ele perdeu os seus pais e a família da Mal-sun acolheu ele. O sorriso dela sempre fez ele ficar o mais forte possível. E ouvindo isso, a Mal-sun fica com pena dele e dá um sorriso. E aqui ela pergunta pra ele do porquê ele não reconheceu ela. E depois de observar um pouco mais, o Park percebeu que ela de fato era a Mal-sun. Então, no outro dia, eles passam um tempo juntos lá no café e a Mal-sun conta pra ele sobre o show que a banda dela vai fazer. E isso significa que ela pode realizar o seu sonho de ser uma cantora famosa. E nesse momento, aquela outra senhora que é a Ok-ja acha que o Park estava namorando uma mulher mais jovem do que ele. E depois disso, a Mal-sun pede um favor para que a família dela não fique mais preocupada com ela. Então, o Park convidou o filho dela e a sua esposa para falar que ele tinha visto a Mal-sun e que ela estava de fato bem. Ele diz que agora ela estava vivendo a vida que ela sempre quis ter e que ela também quer o seu cartão de débito de volta. E agora nós vamos para a filha do Park. Ela estava no centro comunitário e a Ok-ja conta para ela que ela tinha visto o seu pai com uma mulher mais jovem. E quando ela chega em casa, ela vê o pai dela se exercitando. Então no outro dia, o Park foi buscar a Mal-sun com a sua moto e dá até mesmo uma flor para ela e ela aceitou a carona, mesmo com alguns adolescentes voando aquilo. Então o Park deixa ela no estúdio de TV, onde a banda dela vai estrear. A Mal-sun canta enquanto se lembra do seu marido e também se lembra das coisas que ela teve que passar para criar o seu filho sozinha. Então quando a música termina, ela já estava chorando muito e o público adorou aquilo, porque era o que eles queriam. E alguns dias depois, a banda inteira foi para um parque aquático com o Park. E na piscina, uma onda fez a Mal-sun e o Park quase se afogarem. Eles saíram dali para descansar um pouco e o produtor de TV tenta conhecer a Mal-sun mais um pouco, mas a Mal-sun evita muito isso e diz que no futuro ela vai revelar mais dela. O produtor percebeu que o pé dela estava machucado e ela percebeu que ao redor do machucado estava ficando tudo enrugado. Então ela diz que vai até o hospital e ela foi para casa do Park na real. Então ele fez um teste e cutucou o pé dela com um alfinete e na hora já ficou enrugado ao redor do machucado. E a filha do Park chegou nesse exato momento e eles não estavam em uma posição muito boa. Então a filha dele pega a Mal-sun, a joga no quintal falando pra ela sair dali. Então o Park defende ela na hora e briga com a sua filha e ela começa a chorar. A Mal-sun decidiu ir embora pra não causar mais problemas. E o Park tenta ir atrás dela, mas a sua filha segura a sua perna e não solta pra ele não conseguir chegar até ela. E no dia seguinte o Park estava tão preocupado com a Mal-sun que ele vai falar com o filho dela e conta toda a verdade pra ele. Mas o Hyun-soo não acredita nisso e pensa que o Park estava sofrendo demência ou depressão. E na hora que ele tenta chamar um médico, o Park desiste e volta para sua casa e ele fica se lamentando o dia todo. E nós vemos que a Mal-sun recebeu uma ligação do CEO e ela acaba ficando no apartamento dele. Os dois compartilham um jantar e conversam bastante. O Woo tenta flertar com ela, mas a Mal-sun não quer ficar com um homem mais novo do que ela. Então ele bebe muito até que desmaia. Agora a cena corta e volta para a família dela. A Hye-ja já estava tomando seus antidepressivos de novo e não consegue parar de pensar na Mal-sun brigando com ela por isso. Então chegou o outro dia e a banda estava gravando seu primeiro single, mas um outro produtor fez o Woo perceber que essas músicas lentas não funcionam muito com essa banda e eles precisam de um compositor. E isso irrita bastante o Ji-ha, que tinha escrevido essa música, e ele sai na hora dali. A Mal-sun tenta falar pra ele que o Woo só quer melhorar a banda, mas o Ji-ha diz que ela só estava falando isso porque ela dormiu com o Woo, já que ela passou a noite toda no apartamento dele.
Então a Malsun começa a dar uns tapas nele, só que depois ela leva ele pra almoçar e mima o seu neto. Então depois de algum tempo a Malsun se encontra com o Park e ele tava muito preocupado porque ele não teve mais notícias sobre ela. E o Park diz que a Okja, que era aquela senhora que a Malsun sempre brigava, desmaiou na semana passada e teve uma hemorragia cerebral e agora ela estava hospitalizada. E voltando para casa do filho dela, o pai do Ji-ha pegou ele compondo uma nova música para a banda e ele diz que a música era muito boa e deseja sorte para ele. Mas antes de sair, ele nota uma foto da banda que tinha ali e ele procura algumas fotos antigas dele e vê que aquela mulher era muito parecida com a sua mãe. Agora, nós voltamos para Malsun. Ela estava em um encontro com o Woo, e quando ele confessa os seus sentimentos para ela, ela diz que não pode aceitar ele porque a diferença de idade deles é muito grande, e ele acha que ela acredita que ele era velho demais para ela. Então, ele a deixa no hospital presenteando ela com um grampo de cabelo e beija sua testa. A Malsun foi ali visitar a Okja, mas já era tarde demais porque a velhinha foi de base. E a Malsun estava chateada com essa notícia e vai embora sem perceber que o Park também estava lá. Então, no dia do show, a banda finalmente chegou e o Ji-ha estava um pouco atrasado porque ele estava preso em um engarrafamento. Então ele decide sair do táxi, pegar uma bicicleta pública e ele começou a andar feito um louco pelas ruas para chegar até o show. E isso acabou fazendo ele ser atropelado por um caminhão. Ele foi levado ao hospital e quando chega a notícia até eles, o Woo queria cancelar a apresentação, mas a Malsun se recusa e ela acha que a coisa certa a se fazer era colocar todo mundo para escutar a música que o Ji-ha fez. Então eles de fato se apresentam e a música foi muito elogiada pelas pessoas e virou um grande sucesso. Então quando eles terminam, a Malsun correu pro hospital e chegou lá bem na hora porque ele precisava do sangue AB. E ninguém na família, exceto ela, tinha esse sangue. Então ela se ofereceu para transfusão. E isso preocupa bastante o Park, porque ele chamou ela para ter uma conversa em particular. E ele diz que isso poderia deixar ela velha de novo. E ela vai perder o seu sonho de ser uma cantora famosa. Mas ela diz que a vida do seu neto é muito mais importante. E quando ela vai sair dali, ela dá de frente com o filho dela, que estava escutando tudo isso, e ele diz que sabe quem é ela. E pede que ela vá embora, porque ela já sacrificou os seus sonhos por conta dele. Então não seria nada justo com ela ter que sacrificar os seus sonhos de novo pelo seu neto também. Mas de novo ela se recusa a isso, dizendo que não tinha problema algum em ser velha se ela estiver com a sua família. E aqui, os dois choram e se abraçam antes da Malsun ser levada para fazer a transfusão de sangue. Agora, nós vemos que passou um ano e a banda ainda era um sucesso. A Hana era a nova vocalista da banda e os seus pais estavam na plateia apoiando todos os shows deles. E agora a Malsun e a Eija já estavam se dando bem. E quando o show termina, a Malsun só vê o Woo de longe, mas não foi falar com ele. Só que nesse momento, ele viu o grampo no cabelo dela e fica meio intrigado com aquilo. Então enquanto isso acontecia, o Park encontrou o mesmo estúdio que a Malsun tinha encontrado. E quando ele tira sua foto, ele aparece novinho de novo pra Malsun. E tudo foi finalizado assim, dessa maneira, com digamos um final feliz, com todos se entendendo. A nota do filme é um 7.2 e ele não deixa a desejar. Você vai curtir muito se assistir, eu tenho certeza. Então muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. E até a próxima.